Nós vamos conversar agora com o infectologista e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, Dr. Marcos Boulos. Doutor, muito bem-vindo à programação da CNN, obrigado pela entrevista. Eu queria que o senhor nos dissesse se aquilo que foi anunciado ontem em São Paulo e vai entrar em vigor na segunda-feira vai ser suficiente para, ao menos, impedir que os números de ocupação de leitos de UTI, os números de óbitos continuem avançando na velocidade em que estão avançando. Daqui 15 dias, a gente vai notar alguma diferença do que vai começar a ocorrer na segunda-feira, doutor? Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa, bom dia a todos os espectadores da CNN. Veja, essas medidas que foram implementadas seriam muito melhor que elas fossem implementadas pelo menos há 15 dias atrás, para evitar o momento que nós estamos, que vocês bem retrataram. Não existem mais leitos de UTI no estado, no Brasil quase todo, o estado de São Paulo em particular. Nós tínhamos ontem ainda 2 dias de leitos de UTI para lotar tudo na cidade e no estado de São Paulo, e isso certamente ocorrerá neste fim de semana, e os recordes que são batidos diariamente vão continuar tendo recordes diariamente. Amanhã vai morrer mais que hoje, depois de amanhã mais que amanhã, porque a elevação da transmissão é enorme. Com essa nova cepa, ela é bastante mais transmissível que a cepa original de coronavírus, então não existe perspectiva de melhora nos próximos 15 dias. Porque, veja, quem está infectado até agora, por exemplo, as medidas que começaram, por exemplo, esse fim de semana agora, quem se infectou até lá, ele vai ter manifestação da doença este fim de semana e a doença fica grave a semana que vem. Então, em 15 dias, nós não vamos ter avaliação do reflexo do que está sendo colocado hoje. Nós vamos provavelmente saber disso em 3 a 4 semanas. Por isso, essas medidas elas não deverão ser interrompidas em 15 dias. Elas deverão percorrer pelo menos um mês para nós podermos avaliar o reflexo. Mas, apesar que agora as medidas que foram anunciadas ontem, elas refletem aquilo que nós estamos orientando e sugerindo há bastante tempo atrás, e que até por questões outras que não só de saúde o governo adiou para começar agora, elas não serão eficazes se não houver vigilância que essas fases sejam cumpridas adequadamente. Vários prefeitos têm entrado com ação contra as medidas restritivas, vários locais onde dentro do comércio paulista e paulistano continuaram com a sua atividade a despeito da coloração, e precisa ter fiscalização. Se nós não tivermos a vigilância sanitária, que ainda nós sabemos que tem suas limitações até de recursos humanos, e a Polícia Civil, a Polícia Militar, trabalhando para que a gente possa restringir a circulação de pessoas, a abertura de oportunidades das pessoas se reunirem, nós teremos dificuldades. O fundamental é evitar isolamentos e uso de máscara quando estiver em região pública ou sair de casa. Doutor, o desejo de qualquer pessoa ao pegar a Covid é que não evolua para o estado grave, que não precise de uma UTI e passar por essa angústia, esse sofrimento de muitas famílias. E para quem precisa, o ideal é que tenha vaga e que a pessoa que esteja internada na unidade de terapia intensiva não fique tanto tempo lá. Só que o que a gente tem visto ultimamente, conversando com secretários de saúde, conversando com alguns outros médicos responsáveis pelo atendimento em outros hospitais, é que o tempo de permanência das pessoas na UTI tem sido um pouco maior. E isso, evidentemente, chama atenção. Eu gostaria de ouvir o senhor, o infectologista, para nos explicar o que exatamente estaria ocorrendo neste momento, a ponto das pessoas ficarem mais tempo internadas na UTI. Uma coisa que foi para nós uma surpresa é que as novas cepas, principalmente essa cepa chamada P1, a cepa brasileira de Manaus, ela tem pego muito jovem, o que não acontecia na cepa original. E hoje os jovens estão indo com maior gravidade, muito mais do que tinham no passado, e morrendo muito mais do que morriam no ano passado. E o que acontece? Os jovens têm maior resistência. E quando você põe um jovem na UTI, ele vai ficar bem mais que um idoso, ele vai resistir mais. E isso é um dos motivos de você ter a lotação de UTI. Mas eu queria lembrar que as lotações estão ocorrendo porque as pessoas, até o próprio Plano São Paulo, que é um plano econômico baseado em alguns índices, não é nem de saúde, de doença, de internação, esses índices são disparados muito tardiamente. Nós não podemos falar o indivíduo e falar assim, olha, se eu pegar, ele não tem que pegar, ele não pode pegar a doença.
Veja, a vida é o bem maior que nós temos. Se as pessoas brincam com a vida, se expondo, etc., e não só eles podem pegar, como eles podem infectar as pessoas que estão em casa, idosos que têm maior fragilidade, sejam avós, pais. E, finalmente, é um ato não só de amor para a sua vida, para a vida dos próximos, como um ato de solidariedade com todos ao redor. Se as pessoas se expõem, eles vão ficar doentes. A gente não tem nem que pensar, olha, se eu ficar doente, se eu vou ter. Não vai ter assistência. Claramente não vai ter assistência em UTI nas próximas semanas. Mas não fique doente. Não tem que ficar doente. Então, fique em casa. Não é brincadeira. São 270 mil mortes até agora. E do jeito que a curva está, as previsões são que em agosto nós teremos 500 mil mortes no Brasil. Imagine o que são 500 mil mortes com reflexo em 500 mil famílias, quando são famílias diferentes, o que isso pode representar. Será mais do que 0,2% da população brasileira morta. Nunca tivemos uma situação tão dramática como nós estamos enfrentando agora. Veja, a última problema de saúde tão grave como esse foi mais de 100 anos atrás, com a gripe espanhola. Essa é a maior tragédia de saúde pública que nós temos na nossa geração. Da nossa geração e até a geração anterior à nossa. Nós temos que perceber a gravidade do processo. Temos que perceber que a nossa vida está em jogo e a vida de todas as pessoas ao redor está em jogo. Enquanto a vacinação não conseguir atingir o número necessário para que a gente tenha uma imunidade populacional, nós não podemos brincar. Temos que usar máscara e, se possível, evitar de qualquer jeito aglomerações. Agora, doutor Boulos, a população também está cansada e é legítimo que tenha um cansaço, né? Porque é muito tempo de pandemia e as pessoas na prática estão vendo pouca coisa acontecer, não é? Especialmente em termos de campanha de vacinação, que é o que pode nos ajudar a sair desse buraco em que nós estamos metidos, como a gente tem visto já dados feitos em Israel. E aqui eu não estou comparando um país com o outro, né? A facilidade que há para vacinar em um lugar ou em outro. Nós temos visto também nos Estados Unidos, agora com a promessa de que cada adulto vai ter pelo menos uma dose de vacina a partir do dia 1º de maio. O que é que nos trouxe até esse momento de absoluto descontrole que nós estamos vivendo agora, doutor Boulos? A gente ouvia falar em 2 mil mortos, em gente morrendo sem ar na Itália, no Equador, lá em Guayaquil, no Reino Unido, nos Estados Unidos também, lá na primeira onda da pandemia, e ficava absolutamente chocado. Isso está acontecendo hoje aqui, debaixo do nosso nariz, né? O que é que a gente fez de errado, doutor? Bom, tudo, né? O nosso país e os Estados Unidos originalmente foram os piores países a tentar controlar a crise. Por isso que os dois dominaram os índices durante todo esse tempo até a semana passada, quando o Brasil passou os Estados Unidos pela primeira vez e vai continuar assim, porque os Estados Unidos entraram na linha. Como você enfrenta uma tragédia de saúde pública, um problema grave de saúde pública? Você precisa ter um governo que sugira normas que possam ser seguidas. Tem que ser centralizado, tal qual um fio condutor. O governo central, ele sugere, olha, nós estamos com esse problema, nós temos que tomar tais medidas, estará disponível sorologia para fazer os testes para acompanhar as doenças, estamos fazendo protocolos, tanto de prevenção como de assistência, tanto de assistência médica, assistência de UTI, como vai para a UTI, protocolos éticos de discussão. As vacinas, assim que tiver disponível, nós vamos comprar as vacinas para a população sofrer cada vez menos. Nada disso foi feito. E pior, no caso específico, quando você fala, olha, nós precisamos de uma restrição importante, nós precisamos de ajuda do governo federal, ela não vem. Você vê, por exemplo, para você fazer lockdown em grandes cidades, que é o desejável, se você quer terminar, como aconteceu na Inglaterra rapidamente, em Portugal rapidamente, em alguns lugares rapidamente, quando você tem grandes crises, você tem que parar com a circulação de pessoas. Isso para evitar exatamente o contágio. E o que para você fazer, você precisa do exército. E o presidente já falou muito claramente que exército só para abrir comércio, não para a saúde. Então, ou seja, o bem maior nosso que é a vida, ela é brincar, as pessoas, o governo brinca com o bem maior. E isso tem acontecido, então uma falta de liderança absoluta. Os países que resolveram, que nem tiveram segunda onda, que resolveram de maneira adequada, foram os países que conseguiram fazer uma política que migra do poder central para a periferia de uma maneira organizada, sistêmica. É a China, Coreia do Sul, foi Singapura, são países que levaram a sério essa luta. A China, que tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, iniciou lá
Depois acabou e não voltou mais, não teve nem segunda onda. Por quê? Porque as pessoas, ao entrarem na China, não entram se não tiverem teste negativo e, mais ainda, ficam de quarentena até poder entrar. E não tiveram a segunda onda, eles teriam tudo para ter. Acumulações populacionais enormes, até maior que nós temos aqui no Brasil, e conseguem reduzir. Por quê? Porque existe uma política de sanitária coordenada de uma maneira organizada, o que não aconteceu no mundo ocidental quase todo, e com agravante daqueles que lutaram contra os projetos de saúde, que foi Estados Unidos inicialmente e o Brasil até agora. Doutor Marcos, o senhor imagina que nós estaremos começando a ver uma queda nos casos, a visualizar uma esperança de diminuição de mortes a partir de quando? Hoje é dia 12 de março. O senhor acredita que nós vamos ficar com esse cenário até quando? Bem, tem duas possibilidades. A primeira é que as medidas que estão sendo assumidas a partir de agora, vão ser assumidas, e forem absolutamente controladas, evitando que elas impactem fundamentalmente na demanda hospitalar. Nós estamos falando de demanda hospitalar nesse momento, não em diminuição de casos ainda. A demanda hospitalar, os casos graves, eles podem ser impactantes a partir de se tudo houver menos infecção. A infecção não é só importante para levar as pessoas à doença, como ela é importante quando você tem a transmissão grande e o aparecimento de novas variantes. E cada variante tem mostrado ser pior que a anterior. E as variantes só aparecem porque circula muito vírus. Nós temos que parar a circulação para evitar doença, caso grave e morte, e para evitar novas variantes, que aí pode até em algum momento essas variantes não serem atingidas pela vacina. Não é o caso que está acontecendo agora, mas pode ocorrer. Então, essa é a primeira preocupação. Se tudo der certo, nós vamos começar a ter uma diminuição dos casos graves, provavelmente daqui 15, 20 dias, e nós vamos poder diminuir a elevação da transmissão. E essa elevação da transmissão vai ocorrendo gradativamente, se tudo for mantido por um tempo razoável, isso é possível que a gente comece a ter uma reversão da curva, porque hoje a velocidade é muito alta, nós não vamos conseguir reverter essa curva em pouco tempo. Com a vacinação, à medida que a vacinação vai sendo implementada, mesmo na morosidade que nós temos, a falta de vacina, a falta de aquisição de vacinas, eu vi até pelo noticiário de vocês agora que o governo está comprando a Sputnik V, eu acho que é desejável, uma excelente vacina pelos dados que nós temos, aí, quando nós começarmos a aumentar, vai começar a reduzir. No caso específico de São Paulo, que nós estamos observando aqui perto, com a velocidade que nós estamos de vacinação, provavelmente em maio nós atingimos um pico para começar a descer as vagas. Abril para maio começa a provavelmente reduzir o número de infecções já com o impacto da vacinação. E nós só vamos conseguir a imunidade populacional, chamada também imunidade de rebanho, provavelmente com o ritmo de vacinação que nós estamos, outubro, novembro nós podemos atingir, que aí sim nós vamos estar não sei se livres do coronavírus, porque ele pode se repetir anualmente, mas aí nós vamos ter vacina suficiente nessa época. Mas, principalmente, nós vamos estar livres dessa restrição enorme que nós estamos tendo. Nós provavelmente vamos poder parar de usar máscara, podemos voltar à vida normal. Por isso, as pessoas precisam ter paciência. Não adianta falar, não, eu gosto de ir na balada, eu gosto de fazer festas. Olha, as baladas e as festas vão ter todo o tempo, o ano que vem, outro ano. Mas é possível você começar a participar de baladas e festas que você não vai estar vivo para participar das baladas do ano que vem. Por isso, muito cuidado agora é necessário. Excelente recomendação. Doutor Marcos Boulos, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Um bom trabalho ao senhor e nós voltamos a conversar em breve. Combinado? Combinado, Colombo. Obrigado a você, Elisa, e um bom dia a todos.